Olá! Foi apresentado no dia 4 de junho de 2013 o relatório, o parecer favorável do deputado Cláudio Cajado, do DEM, referente ao projeto de lei 3722 de 2012. O que nós vamos fazer agora é analisar linha a linha esse parecer e observar que, apesar do parecer favorável, algumas mudanças no texto da lei implicam também em mudanças no nosso posicionamento em relação ao projeto e sobre o que a gente tem que fazer. O que a gente vai fazer agora é analisar linha a linha o parecer do deputado Cláudio Cajado, que incorreu em sérios erros quanto a premissas estabelecidas na introdução do documento e quanto também a alterações no texto do projeto de lei. Ele e a comissão, de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ele alterou o texto de modo a deixar alguns artigos sem sentido, criar restrições, estabelecer restrições sem sentido, como a gente vai ver agora, a partir de agora, passo a passo. Observem. Em primeiro lugar, muito obrigado ao deputado Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, que, apesar de tudo, deu o parecer favorável em relação ao projeto 3722 de 2012, o que sinaliza um atendimento ao interesse público, um sinal sério de boa-fé do deputado. A gente agradece e é um exemplo a ser seguido, né? Afinal de contas, o interesse público no Brasil tem sido alvo tem sido esquecido pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário, em especial quando o assunto é armas de fogo. As mudanças do PL 3722, estabelecidas pelo deputado Cláudio Cajado, o relator, a gente vai ver agora e começam logo no artigo 1º. O artigo 1º original do PL 3722, ele começava dizendo apenas o seguinte: artigo 1º. Esta lei disciplina a aquisição, a posse, a circulação de armas de fogo e munições em todo o território brasileiro. O deputado Cláudio Cajado, né, em nome da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, acrescentou logo ao artigo 1º, então, o parágrafo único, que diz o seguinte, abre aspas, submete-se ao disposto nesta lei as armas de incapacitação neuromuscular, as armas de pressão e os marcadores de airsoft e paintball, no que lhes for aplicável, além dos artefatos explosivos e incendiários no tocante ao seu manejo não autorizado. Bom, esse parágrafo único já começa sendo um grande absurdo, porque não se pode colocar tudo no mesmo saco. Arma de fogo, incapacitação neuromuscular, que é o taser, né, que é apenas um taser mesmo, aquele amarelo e preto, é o que funciona de verdade. Essas arminhas de choque são brincadeira. As armas de pressão, os marcadores de airsoft, de paintball, colocou tudo no mesmo saco. Não era o objetivo da lei. Eles tentaram juntar tudo em uma lei que não tem como objetivo regular isso. Não acho que deva ser tratado no mesmo ponto. Então essa é a primeira modificação relevante logo no artigo 1º e também totalmente incorreta feita pelo deputado Cláudio Cajado. Sugiro às próximas comissões que tenham cautela em relação a essa modificação. Eu gostaria que ela fosse totalmente excluída, não faz sentido a manutenção dessa modificação do parágrafo único no artigo 1º do PL 3722. Quanto ao artigo 2, o artigo 2º do projeto de lei 3722, depois de passar pelo deputado Cláudio Cajado, ele foi totalmente modificado. Na prática não faz tanta diferença assim em relação às nossas liberdades, mas é uma alteração que o deputado Cláudio Cajado fez. Eu vou ler para vocês, eu sugiro que acompanhem o documento, eu vou deixar o link aqui logo abaixo do vídeo, tá? Faz o seguinte, artigo 2º, a classificação legal, técnica e geral, bem assim a conceituação dos produtos controlados e das armas de fogo, munições, artefatos explosivos e incendiários, quanto ao uso restrito ou permitido, serão disciplinadas pelo regulamento para a fiscalização de produtos controlados mencionados no artigo 62. Parágrafo único. Para efeito do disposto nesta lei, as armas de fogo de porte e portáteis serão consideradas na forma do artigo 45. Dois pontos. Inciso 1. De defesa pessoal, as de propriedade particular do cidadão, credenciado a possuí-las. Inciso 2. De uso corporativo, as integrantes do patrimônio das instituições, órgãos, entidades e empresas autorizados a possuí-las.
Ele criou essa situação que não existia no projeto original de lei, né, a separação entre de uso pessoal e uso corporativo, né. É um termo errado falar em armas de defesa pessoal, afinal de contas, eu posso ter armas que estão no meu uso particular e não são de defesa pessoal. São minhas armas para a prática do tiro, são minhas armas para o hobby, são armas de coleção, são armas de caça, são armas que eu tenho como enfeite, armas ornamentais, não são de defesa pessoal, são armas que podem estar registradas, eu não acho que precisaria registrar, mas elas podem estar registradas e não se enquadram no inciso 1, no inciso 2, proposto pelo relator, pelo Cláudio Cajado, ok? Já nos artigos seguintes, do artigo 3º, lá pelo artigo 20, as mudanças propostas pelo deputado Cláudio Cajado são tão significativas, são tão importantes, são tão grandes, que é quase impossível colocar isso em um vídeo só. De modo geral, esses artigos diziam respeito às competências do SINARM, do SIGMA, da Polícia Federal, das polícias estaduais, do Comando do Exército e assim por diante. Eu vou tentar pegar para vocês o que for mais relevante em relação ao nosso direito, mas eu sugiro que vocês acessem o link 1 do projeto 3722 original e em seguida do parecer da modificação, do modificativo proposto pelo deputado Cláudio Cajado e leiam todas, coloquem ali no Windows, né, as janelas em cascata ou sobrepostas e percebam a quantidade de diferenças propostas pelo deputado Cláudio Cajado. Eu vou avançar um pouco, eu não vou ler artigo por artigo, mas a gente vai analisar o que for mais importante. Leiam vocês mesmos e aqui no vídeo a gente vai colocar. Uma das mudanças mais relevantes propostas pelo deputado Cláudio Cajado diz respeito ao antigo artigo 10, atual artigo 16 do projeto. Era uma característica que a gente admirava muito do projeto 3722, que era reduzir de 25 para 21 a idade mínima em anos para que alguém pudesse comprar arma de fogo. Em primeiro lugar, não dá para entender qual era a motivação dos 25 anos. Afinal de contas, não existe precedente na legislação de 25 anos como significando alguma coisa. Se você falasse 18 anos, tudo bem, maioridade penal. Se você falasse alguma outra idade que tivesse fundamento na legislação, tudo bem. Mas 25 anos era uma idade totalmente absurda, sem fundamento, e que estava sendo prorrogada de modo arbitrário na legislação. A gente até colocava no nosso banner, né, logo no segundo item, olha lá, né, permite o porte de armas para maiores de 21 anos. Então, de acordo com o relator Cláudio Cajado, uma pessoa de 21 anos não estaria apta a comprar armas de fogo, né? Ele continua mantendo os 25 anos, coisa totalmente sem sentido. Eu vou ler para vocês o artigo 16. O artigo 16, que são os requisitos para a aquisição de arma de fogo de uso permitido. Os requisitos agora estão estabelecidos no artigo 16. Antes era lá no artigo 10, tá ok? Então, artigo 16, requisitos para a aquisição de arma de fogo de uso permitido, de acordo com a nova versão proposta pelo deputado Cláudio Cajado. Inciso 1. Ser maior de 25 anos. Fica a dúvida, por que 25 anos? De onde foi que tiraram essa ideia? Por que uma pessoa de 24 anos não tem capacidade e a de 25 anos tem capacidade? Os sujeitos prestam serviço militar com 18 a 17 anos, né? Não completaram 18 ainda, e usam armas, usam fuzis, metralhadoras, armas muito mais, assim, digamos, com potencial ofensivo maior. Com 19 anos, ele não pode usar arma, com 20 anos não pode usar arma, 21, 22, 23, 24, não pode, 25 pode. Qual o critério? Existe um critério, será que científico, baseado na psicologia? Garanto que não. Existe um critério legislativo com base na legislação? Não. Qual é o critério? Eu não sei. Inciso 2. Apresentar os seguintes documentos pessoais do interessado. 2 pontos. A linha A. De identidade com validade nacional. A linha B. Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas, do CPF da Receita Federal do Brasil. A linha C. Comprovante de endereço. E a linha D. Comprovante de ocupação lícita. Inciso 2. Outro requisito, né? Não possuir antecedentes criminais pela prática de infração penal dolosa
nas esferas estadual, federal, militar e eleitoral. Tudo bem, não é de todo mal. Inciso 4, não estar sendo investigado como indiciado em inquérito policial ou inquérito policial militar por crime doloso contra a vida ou mediante coação, ameaça ou qualquer outra forma de violência. Também não me oponho ao inciso, tudo bem. Inciso 5, comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, atestados na forma disposta na regulamentação dessa lei. É um artigo que a gente sabe, um inciso que a gente sabe ser totalmente desnecessário, mas já existia no PL 3722 e é mantido também na proposição de mudanças aqui do deputado Cláudio Cajado. A gente tem ali os parágrafos, né? Parágrafo 1º, antes de expedir a licença para aquisição de arma de fogo, o SINARM deverá averiguar a veracidade das informações, ok? Parágrafo 2º, o cometimento de crime culposo não será considerado para descredenciar o requerente à aquisição da arma. Nada mais do que o razoável. Então, a mudança importante aí do artigo 10, antigo artigo 10 e novo artigo 16, é novamente a volta dos 21 anos para os 25 anos, coisa totalmente sem sentido, deputado. Fica a pergunta, qual é a motivação desses 25 anos? Não foi escrito no relatório, não acredito que exista comprovação científica, estatística, legislativa. O que você imaginar, não existe nada que fundamente 25 anos. Fica a pergunta. Vamos para o próximo artigo. Apenas o mais importante. Uma outra grande mudança proposta pelo deputado Cláudio Cajado em relação ao projeto de lei 3722 de 2012, eu não sei se eu entendi errado, mas pelo que eu vi é o seguinte: o deputado, ele excluiu, não existe a possibilidade de quem solicita a autorização de porte, de licença de porte, solicitar em qualquer âmbito que não seja além da unidade da federação da sua residência. Quer dizer, se eu, por exemplo, resido no Paraná, eu não posso portar minha arma em Santa Catarina. Antes, na proposição do 3722 original, existia a licença estadual ou nacional, de acordo com a necessidade de quem faz a solicitação. Se eu comprovar que eu preciso do meu porte, preciso portar arma em mais de uma unidade da federação, não faz sentido eu estar restrito apenas a uma unidade. Não consegui encontrar o que entendi, então agora, de acordo com o deputado Cláudio Cajado, o PL 3722 ser aprovado, não permitirá as pessoas terem a licença de porte em mais de uma unidade da federação. Isso é grave, isso é muito grave, não existe justificativa. Eu não vou ser mais ou menos criminoso em uma unidade ou em outra unidade da federação, não faz sentido, né? E é muito interessante que seja revisto nas demais comissões, inclusive, não sei se há a possibilidade de seja revisto pelo próprio deputado Cláudio Cajado. Eu vou assumir que foi um equívoco do deputado, porque não dá para entender, né, a motivação dele, e a gente torce para que realmente o deputado Cláudio Cajado, as demais comissões, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, reveja com cautela esse texto e, de fato, criem menos restrições e mais liberdade para os brasileiros, que no final das contas é aquilo pelo qual a gente luta. Vamos ver mais modificações ainda propostas da nossa primeira comissão e no relatório do deputado Cláudio Cajado. Um grande erro que já existia no PL 3722, que foi mantido após o parecer do deputado Cláudio Cajado, diz respeito à regulamentação das armas de calibre permitido e calibre restrito, dos modos de funcionamento, tudo isso ser destinado, ser organizado, não pela lei, mas pelo regulamento ou pelo decreto. Isso é um grande erro, porque a gente fica à margem de total discricionariedade de quem é responsável, de quem tem a atribuição de emitir o decreto, né? A gente sabe que existem absurdos por conta disso na nossa legislação, em relação a calibres, em relação a modo de funcionamento e assim por diante. Isso deveria ter sido corrigido, não foi corrigido pelo deputado Cláudio Cajado. Também talvez seja interessante para as próximas comissões do Legislativo que revejam isso e vão fazer isso por força de lei,
e não por decreto, não por normas infralegais. Um dos erros mais graves cometidos pelo deputado Cláudio Cajado em relação às modificações propostas, eu vou ler para vocês neste momento. Quem não está acostumado com esses nuances do direito pode não se ater a esse detalhe que faz toda a diferença e que era um fator fundamental do PL 3722. Eu vou ler e em seguida a gente comenta. Vamos lá então. Seção 3, da licença e autorização, artigo 47. O porte de arma de fogo pode ser concedido, desde que atendidos os requisitos nas modalidades de, essa é a nova versão. Inciso 1. Licença, como um direito dos beneficiários mencionados nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5, alíneas A, B e C do artigo 45. São os amigos do rei. Inciso 2. Autorização, cujo requerimento pode ser discricionariamente apreciado em relação aos pretendentes mencionados na linha D, no inciso 5, no inciso 6 e no parágrafo 1º do artigo 45. Talvez muitos de vocês que estão vendo esse vídeo não entendam essa mudança, que é uma mudança sutil, que pode passar despercebida muito facilmente. O que o deputado Cláudio Cajado propôs nesse caso foi deixar, mais uma vez, como discricionária a decisão da autoridade policial, no caso, em relação à concessão da autorização, que era para ser uma licença. Existe uma diferença entre o termo autorização e licença. Então ele quer deixar discricionária e, portanto, uma autorização de porte de arma de fogo. Quer dizer, se o delegado acordar de mau humor, ele defere. Se o delegado acordar de bom humor, ele defere. Seu direito vai depender, então, do humor do delegado. Se a esposa do delegado dormiu de calça jeans, você não tem arma de fogo. Se a esposa do delegado estava mais, digamos assim, à vontade, você tem arma de fogo. Gente, absurdo, inadmissível, um golpe, né? Não dá para aceitar, é horrível, foi feio, pegou mal o deputado Cláudio Cajado. Vamos tirar isso imediatamente desse projeto. Não é a vontade do povo. Se eu cumprir os requisitos, eu tenho que ter direito. Nada de discricionariedade, nada de depender da boa vontade do delegado. O que a gente quer é que seja feito por lei, requisitos claros, bem definidos, com prazos bem definidos e sem margem para discricionariedade. E até porque sem discricionariedade, como existe hoje, já está, a Polícia Federal comete verdadeiros absurdos, indefere segundas armas, sendo que a lei prevê o direito de segunda arma. Imagina se a gente deixar a critério do delegado discricionário. Não, deputado, não vamos aceitar essa modificação. O senhor me desculpe, não é essa a intenção do brasileiro, não é isso que o cidadão quer. Vamos voltar ao texto original, que prevê que, cumpridos os requisitos, o direito ao porte tem que ser concedido e ponto final, ok? Vocês estão preparados para mais uma pérola que a gente encontra no modificativo proposto pelo deputado Cláudio Cajado? Prestem atenção no que o deputado Cláudio Cajado e a sua comissão tiveram a ousadia de colocar no projeto de lei. Eu vou ler para vocês. O artigo 96, parágrafo 2º. Abre aspas. A aquisição de munição por particulares está condicionada, a partir da terceira compra, à entrega dos estojos vazios correspondentes ao calibre e será deferida da quantidade dos estojos entregues, acrescidos de 20%, quando múltiplos da quantidade de cartuchos vendida por caixa. O deputado Cláudio Cajado quer ter certeza que o cidadão não vai ter mais de 150 munições em seu poder. Isso não existia no PL 3722 original. Ele colocou agora, baseado em absolutamente nada. Felizmente, ele não teve a ousadia tão grande de tocar no acervo dos colecionadores, atiradores e caçadores, mas impede o cidadão de ter mais de 150 projéteis, 150 munições em casa. Deputado, me diga uma coisa. Se eu tenho 149 projéteis, ou se eu tenho 151 projéteis, em que é que muda a minha intenção? Em que é que muda a minha capacidade, se for o caso, de cometer um crime? Em que muda a minha boa-fé?
Não, deputado, não muda nada. Não há motivação qualquer para fazer isso. As pessoas simplesmente podem querer munição para irem aos clubes e não serem atiradores. Eu posso optar por ter a minha arma, não ter o meu CR e atirar no clube, com munição própria. E como é que faz, deputado? Não existe motivação deste artigo. Foi uma infeliz tentativa do deputado de, mais uma vez, criar mais uma restrição, coisa que a gente está cansado de falar, que a gente não quer mais restrição, criar mais uma restrição em relação ao quantitativo de munição em poder da população herdeira, do público civil. Lamentável. Sobre a publicidade de armas de fogo. Na campanha do armamento, se você nos acompanha pelo Facebook, pelo Twitter, pelas redes sociais, pelo YouTube, ou se você está cadastrado nas nossas newsletters, você já sabe que existe uma restrição muito grande em relação à publicidade de armas de fogo no Brasil. Isso foi feito, obviamente, de má fé, né? Foi feito pelos militares em um período que não cabe discutir aqui, mas o fato é que as publicidades são limitadas. Ela tem a intenção de não deixar a informação chegar às pessoas, de criar uma população que não se defende, que não tem acesso a pontos relevantes de história, de dados demográficos, de dados estatísticos, exatamente isso que a gente faz sem intenção de publicação, que poderia ser feito com mais investimento e, portanto, atingindo um público mais abrangente essas informações. O deputado Cláudio Cajado e a sua respectiva comissão, ele regulou de um modo bastante expressivo a publicidade. No artigo original, o PL 3722 limitava um artigo apenas, 4 linhas para falar de publicidade. Vamos ver agora o que é que propõe o deputado Cláudio Cajado em relação à publicidade de armas de fogo. Eu vou ler para vocês, está lá no artigo 100 da nova proposição. Artigo 100. Qualquer publicidade de arma de fogo e munição, veiculada em qualquer meio de comunicação, deverá conter a informação de que a sua aquisição depende de licença do órgão competente. Isso aí era o que constava no PL 3722 original. E aí vem o que acrescenta o deputado Cláudio Cajado. Preste atenção, parágrafo 1º. Nas publicações não especializadas, o anúncio de armas de fogo e munições deverá: 2 pontos. Inciso 1. Limitar-se à apresentação do modelo, suas características e preço. Quer dizer, se eu quiser falar para você, na minha propaganda, de que a manutenção de armas em poder do povo é importante para a manutenção da própria democracia, da liberdade, da igualdade, da propriedade, da segurança, não posso falar, porque de acordo com a proposição aqui do deputado Cláudio Cajado, a publicação deve limitar-se à apresentação do modelo, suas características e preço. Só posso falar, essa é a pistola, custa tanto. Isso não é publicidade, deputado. Inciso 2. Evidenciar que a utilização do produto exige treinamento e equilíbrio emocional. Dispensável. Inciso 3. Colocar em relevo o risco da guarda do produto em lugar inseguro. Inciso 4. Deixar claro que a aquisição do produto dependerá de registro concedido por autoridade competente. Não acrescentou muita coisa. Inciso 5. Não conter apelo emocional. Claro, né? Não pode conter apelo emocional, porque isso não é uma prática comum no marketing, na publicidade, né, deputado? Que absurdo. Inciso 6. Não apresentar o possuidor de arma de fogo em situação de superioridade em relação a perigos e pessoas. Quer dizer, você não pode falar que a arma é boa para defender. Se tiver uma publicidade em que a pessoa está se defendendo com a arma, não pode, de acordo com o deputado Cláudio Cajado, do DEM da Bahia. Vamos ver o que mais. Não exibir menores de idade. Inciso 8. Não oferecer facilidades para a aquisição de produto. E, finalmente, o inciso 9. Não ser vinculado em publicação dirigida ao público infanto-juvenil. Vai que a gente cria um atleta, né? Vai que a gente cria umas crianças saudáveis, igual a gente tem publicado na campanha do armamento, de crianças e adolescentes praticando tiro de modo totalmente responsável. E vem ainda parágrafo 2º, nas publicações especializadas, a aplicação disposta nos incisos tais,
Parágrafo 3º. A peça publicitária de arma de fogo e de munição só poderá ser veiculada pela televisão no período de 23 horas a 6 horas, excesso se caracterizada a função social do anúncio. Das 23 horas às 6 horas da manhã. Que piadinha de mau gosto, né, deputado? Por favor. Parágrafo 4º. As disposições contidas nesta lei não se aplicam às imagens oriundas de outros países captadas por satélite. Ah, que bom, deputado. Bom, então a gente percebe que existe uma preocupação muito grande com a publicidade de arma de fogo, porque parece que, ao contrário do que a gente já aprovou, o deputado, a comissão e o legislativo, de modo geral, ainda entendem que as armas de fogo são prejudiciais. Eles não são prejudiciais. Eles entendem que as armas de fogo causam acidentes. As armas não causam acidentes. A gente já provou inúmeras vezes que armas não causam acidentes. E, por isso, mantém esse tipo de artigo inútil, dispositivo imprestável na legislação. Mais uma vez, só me resta a esperança de que, ainda enquanto as outras comissões, a Câmara e o Senado, revejam essas limitações da publicidade, que tem relação direta com a própria liberdade a liberdade de expressão, né? E a gente limita a publicidade, limita a liberdade de expressão, e o maior prejudicado é o povo brasileiro. Você está sentado? Então sente para você ver agora mais um absurdo que foi colocado aqui, acrescentado ao PL 3722, que era bom e passou a ser um absurdo depois de passar pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, cujo relator, deputado Cláudio Cajado, nos presenteou com uma série de artigos tão bons quanto esse que a gente vai ver agora. Olha só. Seção 5 dos artefatos similares. Subseção 1 das armas de pressão. Artigo 104. A venda de armas de pressão por ação de mola com calibre menor ou igual a 6 milímetros poderá ser feita por lojas não especializadas para maiores de 25 anos, observado o limite de 3 unidades para adquirente e as condições constantes do artigo 16. Deputado! Que negócio é esse, deputado? Arma por ação de mola para maior de 25 anos. Isso é coisa de criança, deputado. Pelo amor de Deus, quando era criança a gente fazia guerrinha com esse negócio na escola. Isso não é coisa... Quem tem mais de 25 anos vai criar arma de fogo, deputado. Está acabando com as armas de ação de mola. Não faz sentido, deputado. Olha só o que vem ainda no artigo 105. A venda de armas de pressão por ação de gás comprimido com calibre menor ou igual a 6 milímetros só poderá ser feita por lojas autorizadas a praticar o comércio de armas de fogo para maiores de 25 anos, mais uma vez, porque 24 anos é inútil, 25 anos é homem, né, ou mulher, observado o limite de 3 unidades para adquirente e as condições constantes do artigo 16. Não expressa, obviamente, interesse público, não expressa nenhum fundamento científico, estatístico, não tem fundamento, não tem por que manter uma modificação sem a consulta do povo, né? Não é essa a intenção, não é esse o interesse público, deputado. O senhor fez, ou a sua comissão fez, de modo arbitrário, lamentável, não apoiamos e eu espero mais uma vez também que seja revisto. Vocês estão lembrados quando nós apresentamos para vocês um projeto de lei da deputada Érica Cocai, que queria proibir a venda de armas de brinquedo no Brasil? Pois é, tentaram colocar esse negócio de gaiato no nosso PL 3722, mas a gente não é burro, a gente não vai deixar. Burro é quem pensou que ia passar. Eu vou ler para vocês. Artigo 110. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização, a importação de armas de brinquedo, réplicas e simulacros de armas de fogo de qualquer natureza em todo o território nacional. Vou ler de novo. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de armas de brinquedo. Pelo amor de Deus, deputado. Parágrafo único. A infração desse dispositivo implicará a apreensão, a destruição pela autoridade competente dos itens fabricados, colocados à venda, comercializados ou importados, e a combinação de multa correspondente a 2 vezes o valor do material apreendido, duplicada no caso de reincidência.
Então, aquele projetinho da deputada Érica Cocai, que ela retirou de tramitação, será que foi coincidência? Por algum acaso, tem alguma semelhança aqui no nosso artigo atual, artigo 110, proposto pelo deputado Cláudio Cajado do DEM, que está difícil determinar de que lado que está o deputado, não sei se está do lado do povo ou se está... Bom, deixa para lá, né? A gente continua analisando os artigos, nós não somos burros, nós não somos letrados, a gente sabe o que é que eles estão tentando fazer, a gente não vai deixar. Vamos ver mais artigos? Para encerrar a leitura do modificativo do PL 3722, proposta pelo deputado Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, eu vou ler, apenas ler, não vou comentar, um artigo que foi acrescentado aqui, cada um tire a sua própria conclusão do que é que se propõe a fazer. Artigo 24. O registro terá validade de 5 anos, devendo ser renovado até o vencimento, mediante satisfação dos requisitos do artigo 16. Parágrafo 1º. Vendido o prazo do registro, o proprietário será notificado para promovê-lo, mediante a expedição do respectivo certificado de registro provisório, com validade de 30 dias a contar da notificação e 5 dias úteis para o pagamento da respectiva taxa. Parágrafo 2º. Caso o proprietário não promova a renovação do registro ou não seja localizado, o Departamento da Polícia Federal deverá consignar a situação irregular da arma no SINARME e representar pela sua apreensão. Parágrafo 3º. Sendo a arma apreendida, ficará retida até a regularização do registro no prazo de 30 dias. Parágrafo 4º. Não satisfazendo os requisitos necessários para a renovação, o proprietário poderá, inciso 1, transferir a propriedade de arma a quem possa possuí-la, ou, inciso 2, entregar a arma ao órgão policial mediante indenização. Parágrafo 5º. A não regularização no prazo implicará abandono da arma, devendo o Departamento de Polícia Federal encaminhá-la ao Comando do Exército para a devida destinação. Preste atenção, parágrafo 6º. O possuidor de arma com registro vencido responderá pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Então, em 29 de dezembro, você é um cidadão normal, com todas as suas obrigações quitadas, e no dia 1º de fevereiro você é um criminoso, pode ir para a cadeia, porque você não cumpriu uma obrigação de renovar o seu registro. Eu convido a todos, mais uma vez, a acessarem o site da Câmara com a íntegra do projeto de lei original e o próprio link para o parecer do relator e essas modificações que foram feitas. Praticamente destruíram o PL 3722, que vão ser revistos, a gente não vai desistir. Convido os senhores a acessarem www.defesa.org, se cadastrarem, curtirem, se inscreverem no nosso canal do YouTube. Por favor, fiquem bem ligados que a gente vai precisar mais do que nunca da união de todos vocês para que a gente alcance nosso objetivo, reverta algum desses absurdos propostos pelo deputado Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, e que finalmente, em um prazo não muito longo, nós consigamos reaver o nosso direito de acesso às armas, independentemente da função. Eu conto com a participação de vocês. Unidos nós somos invencíveis.